Tudo bem com vocês? Daremos início agora nossas aulas sobre Revolução Francesa. Como essa Revolução Francesa é extremamente imensa e complexa, eu vou dividir em algumas partes, ou seja, alguns episódios. Nesse primeiro momento, eu vou fazer apenas uma análise introdutória até o processo revolucionário. E vamos lá nos slides? Porque nos slides nós resolvemos. Vamos para os slides, que é bacana demais, né? É o meu bordão, todo mundo já está acostumado com isso aí. Então, a ideia aí é a Revolução Francesa e compreender em primeira mão a liderança da burguesia e o aplicar do pensamento iluminista, ok? São duas situações que você não pode se afastar quando você estuda a Revolução Francesa, tá bom? E quando eu falo de iluminismo, nós temos que lembrar principalmente as críticas que eles fazem ao que nós denominamos antigo regime. Nós não, que quem denominou antigo regime foram os próprios iluministas, tá bom, queridos? Então, o primeiro passo que você precisa compreender aí é compreender que a monarquia absolutista, ela obstaculiza o desenvolvimento do comércio, um comércio que muito atrapalhado por conta das regras mercantilistas no ponto de vista da burguesia da época, tá bom? Você ainda tem na França ainda a ideia de corporações de ofícios, enfim, quem vai impedir o desenvolvimento de processos mais rápidos, de fabricação de mercadorias. Então você tem aí uma França muito atrasada, marcadamente com traços feudais. Bom, a ideia da burguesia que tem a força econômica, ela precisa alcançar o poder, tá bom? Por isso ela vai liderar esse movimento conhecido por Revolução Francesa. A ideia da burguesia é modificar, alterar o ambiente político na França, que é uma monarquia absolutista. E é lógico que depois que é realizada a Revolução, você vai ter diversos projetos, daí a necessidade de estudar tantas fases, né? A monarquia constitucional, a convenção, diretório, consulado, império, porque as forças que se agrupam e realizam a Revolução Francesa, elas irão discordar da condução dessa revolução. Tudo bem? Você vai ter setores bem radicais, querendo aprofundar a revolução, inclusive transformar a França numa república, e uns grupos mais moderados apenas transformar o ambiente político, ou seja, fazer aí, convencer o rei a respeitar as regras, respeitar as leis, como aconteceu na Inglaterra com a Revolução Gloriosa, uma monarquia constitucional, tá bom? E daí que vai gerar muita briga. Lembrando aí do slogan da Revolução: liberdade, igualdade, fraternidade. E anota no teu caderno aí que essa igualdade é uma igualdade jurídica, não é uma igualdade econômica, ou seja, todos são iguais perante a lei, porque você vai alterar a percepção do ser humano politicamente com a Revolução Francesa. Antes, você tem aí o súdito, aquele que respeita o rei, aquele que está ligado às ações do rei. E agora você tem aí o cidadão, aquele que é empoderado de cidadania, de direitos e deveres, que ele tem o direito de se expressar, o direito à propriedade privada, o direito à dignidade, enfim, e a igualdade jurídica. Tudo bem, queridos? Então, essa é uma análise bem introdutória, que é bacana a gente falar um pouquinho aí, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a ideia principal que vai aglutinar todo mundo é acabar com esse antigo regime, principalmente Luís XVI, né, que governa aí com autoridade absoluta, né, apoiado pela teoria do direito divino, ou seja, a justificativa do seu poder é de Deus, ou seja, Deus concedeu o poder a ele, não aos homens, tudo bem? Enfim, então a burguesia ela quer eliminar esse obstáculo da monarquia absoluta, ou seja, que antes era aliado da burguesia, agora não é mais, enfim, tá bom? Então, lá no finalzinho do slide, que está dizendo aí, a monarquia absoluta era um obstáculo, né, impedindo a modernização da França, né, na visão
dos economistas da época, tá bom? E para ser eliminado esse obstáculo, é necessária aí uma revolução, tá bom? E lembrando que revolução, ele é um conceito, ou seja, o que vai acontecer, né? Revolução, ela é uma modificação radical, ou seja, ela vai ter uma mudança de comportamento e vão gerar consequências. Por isso que alguns fatos históricos levam esse nome aí, revolução. Por exemplo, Revolução Industrial, ela altera a forma de produzir, introduzindo as máquinas, e daí você vai ter consequências econômicas, consequências sociais, políticas, e lógico que a Revolução Francesa ela vai merecer esse título de revolução, porque de fato ela vai criar transformações radicais, né, sociais, econômicas, culturais e também tecnológicas, que vai colocar a França aí disputando nesse jogo industrial do século XVIII aí, tá bom, queridos? Enfim, então vamos lá. O que está acontecendo na França na crítica dos iluministas, o antigo regime, ou seja, o que seria o antigo regime? As práticas mercantilistas, que se caracterizam pela intervenção do Estado na economia, ao controle, ao protecionismo, a forma de poder na França, que é o absolutismo monárquico, justificado pela teoria da origem divina do poder, ok? Você tem aí uma sociedade estamental estratificada, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, onde o primeiro e o segundo estado com os privilégios, você tem aí uma França com traços feudais ainda, tá bom? É isso que nós chamamos de antigo regime, ou seja, né, na questão econômica, o Estado se organiza e vai intervir na economia, né? As ideias mercantilistas, como monopólio, acúmulo de metais, regulamentações do Estado na economia, tudo isso era visto como algo atrasado, tá bom, cara? Aí essa gravura aí, né? O povo, né? O terceiro Estado carregando, né? O primeiro e o segundo, principalmente aí a nobreza, tá bom, queridos? Enfim, o último rei a governar, né, nesse processo da Revolução Francesa é o Luís XVI, tá bom, queridos? Tá aí o slide que eu falei há pouco, ou seja, você tem aí a ideia de um rei absoluto que comanda, tá bom? Então, a Revolução Francesa, ela tem aí, anota isso que é importante, um significado e uma importância imensa, porque vai representar na França o fim da monarquia absoluta, ou seja, o fim do antigo regime, ok? Porque através da Revolução Francesa, a burguesia vai alcançar o poder político, né? E vai consolidar o capitalismo na França, e aí vai entrar o papel aí do grande Napoleão Bonaparte, tá bom, querido? Não é à toa que a Revolução Francesa ela transforma, né, outras sociedades. E não se esqueçam disso, que a Revolução Francesa ela vai marcar o início da Idade Contemporânea, tá bom? Também é outro legado da Revolução Francesa, para você ver o teor revolucionário que ela traz no bojo dessas transformações realizadas. Ela vai marcar o início da Idade Contemporânea. Muito bacana isso aí, tá bom, queridos? Então, aí uma caracterização básica do poder da França, bem resumida, uma França com absolutismo monárquico, justificada pela teoria da origem divina. Eu acho que esse slide aí vai resumir a França pré-revolucionária na dimensão política muito bacana, né? Uma monarquia sustentada, amparada pelos dois estados, clero e nobreza, né? Ou seja, que justifica, que dá o apoio político, mas ao mesmo tempo é vassala do rei, porque depende dos favores reais. E o rei, com esse apoio, vai garantir aos dois grupos o conservar da organização política e social e econômica, né? Que era interessante aos dois grupos, e principalmente a permanência dos privilégios políticos e econômicos desses dois grupos aí, que, lógico, vão apoiar incondicionalmente o rei, né? E lembrando disso, que essa monarquia absoluta ela vai funcionar também através de uma burocracia real, né? Representada por esses funcionários reais, que eles irão implantar, fiscalizar, materializar as regras, né, e as instituições monárquicas. Bom, e também, lógico, que tudo isso é marcada por muita censura e perseguição
aos opositores, é uma marca registrada. Olha aí a Bastilha, um símbolo de repressão, né? Onde as pessoas, os opositores, ficavam presos ali, tá bom, queridos? Então, e aí, ó, mais uma vez, esses slides aí só vão resumindo o que eu vou falando para vocês, ó. Falei do mercantilismo, daquelas regulamentações, do controle, do monopólio, né? Segundo as ideias do mercantilista, a riqueza de um país estava baseada no controle, monopólio, na acumulação de metais e na regulação do Estado, né? Na economia. Lembrando que tudo isso era questionado pelos princípios iluministas, né? Principalmente aí o liberalismo econômico, que a gente já falou tanto aí várias vezes nas aulas, tá bom, queridos? E a sociedade francesa pré-revolucionária, ela tem uma divisão, né? É uma sociedade estamental. Você pode aparecer em alguns livros a palavra estratificada ou ordens. O que isso quer dizer? Os estamentos são camadas sociais. Você está vendo aqui? E aqui uma pirâmide social representando essas camadas. Tá bom? No topo, a elite da nobreza, que é o rei, tá bom? Mas aqui está bem, eu diria, classificada a pirâmide. Normalmente, eles colocam lá o clero, a nobreza. Então, olha só. O primeiro estado era o clero, ou seja, a igreja, tá bom? Lembrando que essa igreja é dividida em alto e baixo clero. O baixo clero são os padres, e eles estão mais próximos do povo. Tem muitos padres, inclusive, que tiveram viés revolucionários. O alto clero é representado pelos bispos, pelos cardeais, homens ligados ao Papa, né? Tem profundas ligações com Roma também, tá bom, querido? O segundo estado era representado pela nobreza, tá bom? E elas com os privilégios, eu falei para vocês, tá bom? E o terceiro estado é o mundo do trabalho. Não é algo homogêneo, são heterogêneos, ou seja, você tem a figura dos camponeses, você tem os trabalhadores urbanos, os sans-culottes, né? Você tem a classe média, você tem a burguesia, tá bom? A burguesia própria tem a alta e pequena burguesia, enfim, essa aí que é bacana a gente estar discutindo. E você não pode esquecer aí, galerinha, que clero e nobreza não pagam os impostos, eles que possuem os privilégios políticos e econômicos, que são garantidos pelo poder absoluto do rei, tá bom? E lá embaixo, o terceiro estado, né, que era constituído de todos aqueles que não pertenciam nem ao primeiro nem ao segundo estado. Isso não explica muito, né? Então, quem era o terceiro estado? Eu vou falar para vocês, são os trabalhadores, né, na forma geral, são eles que pagam os impostos e acabam, enfim, não tendo a participação popular nos assuntos políticos, ok? Burguesia, povo, camponeses, tá bom? Enfim. Okay? E aqui nesse slide mostrando para vocês aí quem são os privilegiados, tá bom, queridos? Os privilegiados, aí o clero, a nobreza não pagam impostos, enfim. E os não privilegiados, terceiro estado, burguesia, povo, camponeses, embora não apareça aí. Tá bom, queridos? Então, como disse para vocês, a importância da Revolução Francesa, que ela vai marcar o início da Idade Contemporânea, tá bom? Porque lá vai acontecer diversos questionamentos políticos e alterações que vão transformar a sociedade como um todo e vai, inclusive, como diz esse slide aí, essas ideias vão atravessar o oceano, né, influenciando independências, enfim, tá bom? Aqui é mais um esqueminha mesmo para vocês da França pré-revolucionária, a forma de governo monarquia absolutista, ou seja, o que é a França pré-revolucionária? A França antes da Revolução, tá bom? Politicamente se organiza como uma monarquia absolutista, né? Uma estrutura social extremamente com desigualdade, lógico que isso aí gera questionamentos, tá bom? Uma estrutura que vai excluir a maioria da população dos privilégios políticos e econômicos, tá bom? Ou seja, uma sociedade estamental extremamente rígida, né? Dividida em ordens ou classes. Bom, como eu falei para você, essas nomenclaturas podem aparecer ordens, classes, estamentos, sociedade estratificada, tá bom, queridos? Bom, a economia francesa, né, ela tem aí vários elementos que a gente pode trazer, tá bom? A França, agora eu vou falar um pouquinho de economia francesa pré-revolucionária, é uma França extremamente atrasada, tá bom? Uma economia agrária, ruralizada, tá bom? As suas manufaturas não possuem qualquer tipo de incentivos, tá bom? Elas ficam presas, o seu desenvolvimento presas por conta desse excesso de controle sobre a produção, os impostos, a ausência de liberdade,
tá bom? Então tudo isso vai atrasar as manufaturas francesas. E pior, né? Ela vai perder por conta disso, ela não é atrativa, elas vão perder a competição para os produtos estrangeiros, em especial para a Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra, em 1750, já está realizando a sua moderníssima revolução industrial, né? Que vai criar impactos na economia no mundo também, tá bom? Você imagina competir de forma atrasada com a Inglaterra. Fica muito difícil mesmo, tá bom, querido? Outra situação que nós não podemos esquecer aí, além de ser uma França atrasada, né, com traços feudais, você tem o camponês extremamente explorado pela nobreza. Lembrando que essa nobreza possui o privilégio econômico e político, elas são as detentoras das terras, é amplamente apoiada por essa política absolutista que eu falo tanto para vocês. Enfim, e tudo isso, esse monopólio, esse controle, esse excesso de privilégio. Outra questão que é bacana a gente falar de economia, as questões fiscais, ou seja, a distribuição de tributos extremamente desiguais, arcaicas. E também você tem um problema de arrecadação na França. A França gasta muita grana com banquetes, com festas, com guerras, com luxo, com pensões, com cargos. Né? Esses cargos são sempre divididos, esses funcionários reais, cargos públicos são sempre distribuídos pelo cunhado, pelo tio, para o primo do nobre, enfim. Tudo isso, a França é muito cara, eu diria, o Estado muito caro também, tá bom, amigos? Bom, e para completar a situação, você tem aí também várias situações de intempéries climáticas que a França atravessa. As intempéries climáticas que eu estou falando são inundações, secas, tá bom? Prejudicando diretamente as colheitas. E olha isso, se é uma França que depende exclusivamente da agricultura, você não pode ter problema com o clima, né? E tudo isso aí vão gerar consequências muito prejudiciais ao povo. O povo é o que mais sofre. Veja aí o Covid-19 no Brasil. Se você for analisar na íntegra, as pessoas que mais sofrem com o Covid são as pessoas mais pobres, né? Que perderam seus empregos, elas que não conseguem colocar seus filhos na escola, porque as escolas estão paradas, né? Porque quem tem, por exemplo, escola particular, aulas remotas, a pessoa tem estrutura, ela tem um computador, então não parou muito isso aí. Mas para quem não tem condição, o Covid, ele bateu muito doído nas classes mais pauperizadas da sociedade brasileira. Entende? Então, todas as vezes que possuem esse tipo de situação de intempéries climáticas, né, isso vai gerar fome, isso vai gerar falência, isso vai gerar inflação, que é o aumento dos preços, né, principalmente dos produtos que estão indo para as cidades. E nas cidades, com tudo isso parado, as pessoas estão desempregadas, você tem falências, enfim, galera. Já há uma necessidade aí do próprio governo francês, né, de tentar alertar sobre a necessidade de uma ampla reforma fiscal, que é o grande problema da França, tá bom, queridos? Então, é bacana a gente debater um pouquinho sobre economia da França pré-revolucionária para entender por que o terceiro Estado, enfim, vão tentar, né, modificar esse modelo político que é bem atrasado, né? E aí, mais uma vez, aí a situação dos camponeses que são explorados no campo, né? Você tem traços feudais que prevalecem ainda na França, tá bom, queridos? E, enfim, isso tudo, né, vai gerar. A França também, no campo, antes mesmo da França, sempre tem problema com levantes, revoltas, enfim, tá? É uma situação caótica mesmo. Então, olha aí, mais um slidezinho para você depois parar, anotar isso aí: economia ruralizada, traços feudais, atrasada, setor manufatureiro sem incentivos e prejudicado pelas regras mercantilistas, na qual uma de suas marcas era o monopólio, intervenção do Estado na economia, pesados impostos e com a negligência de uma reforma fiscal, né? E para realizar essas reformas fiscais aí, que o rei quer impor, essas mudanças precisavam ser aprovadas por um parlamento, né? O parlamento que ia vetar, julgar, reconhecer. E daí a necessidade de conclamar os estados gerais, já vou falar disso aí, tá bom? Outra situação que a França sofre muito aí também é com essa questão da arrecadação menor do que os gastos, né? Enfim, né? E esses gastos vai aonde? Bancar vários funcionários reais, funcionários públicos, um Estado grande, caro.
atrasado, arcaico, pensões, festas, banquetes, luxo para a nobreza, né? E também guerras, como por exemplo a Guerra dos Sete Anos, a independência dos Estados Unidos, na qual a França participa, não é? Lembrando que a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, ela foi um presente, né, do centenário da independência dos Estados Unidos. Já caiu esse tipo de pergunta em provas, tá bom, queridos? Aqui eu trago para vocês aqui, isso aqui é o Palácio de Versalhes. Aliás, eu tenho sonho de conhecer isso. É aqui que vai viver a corte né, a nobreza francesa, né? O rei vigiava, né? Isso aí foi criado principalmente pelo Luís XIV, o Rei Sol. Enfim, então a nobreza vive nesse mundo aí, no mundo da riqueza, dos gastos, da ostentação, tá bom? Que coisa linda, né? Olha o Palácio de Versalhes, coisa linda isso aí, né, gente? Olha, ó. Peguei essas fotografias para vocês. Agora, imagina tu bancar tudo isso aí, né? Lago, peixinho, né? Banquete, festas, olha aí, é uma coisa aí. Isso é o Salão dos Espelhos, é muito bacana. Vários tratados foram assinados aí, galera. Tratado de Versalhes, tem vários tratados aí, tá bom? Muito lindo, olha essa coisa linda, olha esse teto aí, gente. Olha só, eu coloquei essa fotografia, vocês verem esse teto. Gente, isso aqui foi. Gente, é louco, é lindo, é esplendor, é maravilhoso, gente. Olha, gente, eu não condeno o cara ter feito um negócio desse, não, de boa, né? Uma coisa linda, gente, visitar isso aí, né? Olha o jardim, não, dá uma sacada nesse jardim aí. Não é coisa maravilhosa? Bom, a Maria Antonieta era a esposa do Luís XVI, né? É atribuído a ela, né? Até disse aí que ela não diz. Porque o povo, como eu falei para vocês, nessa situação de penúria, né? De precariedade, aí começou a correr aí um fake news com a Maria Antonieta, né? Você não tem pão que comam brioches, né? Enfim, né? Mas não é muito bem isso. É uma lenda, né? O brioche, né? Que é um pão de origem francesa, feito com alto teor de manteiga e ovo, enfim. Então come brioche para se alimentar, enfim, né, galera? Então você tem aí o primeiro estado com 120 mil pessoas, tá vendo? Eles que teriam os privilégios tributários jurídicos. O segundo estado, que é da nobreza, com 350 mil pessoas, e a grande maioria das pessoas vivendo aí, né, 24 milhões nessa opressão, sem privilégio, sem poder participar da política, tá bom? Tá aí a burguesia, povo, né, camponeses. É triste, gente. Isso aí é muito triste mesmo, tá bom, queridos? Enfim, duas situações que eu falei para vocês, né? Ela agrava a crise, a fiscal e a arrecadação. A arrecadação, já viu, né? A arrecadação é menor do que o gasto, tá bom? Então o rei, ele vai começar a cogitar fazer uma reforma fiscal, mas anota aí, o rei é comprometido com o primeiro e o segundo estado. Então ele quer fazer uma reforma fiscal e convencer todo mundo a aprovar isso, mas desde que não abale os interesses do clero e da nobreza, que é a sua sustentação política, tá bom? Então, com isso, o peso financeiro da reforma recairia todo sobre as costas dos trabalhadores e da burguesia. Agora, a burguesia não aguenta mais, os trabalhadores não aguentam mais, tá bom? Enfim, como eu disse para vocês, para que ele pudesse fazer essa reforma fiscal, era necessário que ele conclamasse os Estados Gerais, né? Desde 1614, ele não realiza, um rei não realiza, né? Outros reis já não fizeram isso por causa do poder absoluto. Então, mas dentro desse grupo reformista, tem alguns que até têm uma certa consciência, eles começam a perceber que precisa realizar um nivelamento fiscal, ou seja, criar uma tributação mais justa, que não recaia tanto para o terceiro estado, que não aguenta mais. Então, o que o rei fazia? Ele mandava embora os ministros que propuseram essas coisas, tá bom? Por quê? Porque o rei, ele anota isso, tá? Essa é a grande tacada da Revolução. Ele pretende realizar uma reforma fiscal sem abalar os interesses do clero e da nobreza, tá bom? Ou seja, o que ele deseja é que esse peso financeiro da reforma recaísse sempre nas costas do trabalhador e da burguesia. Não esqueçam disso, né? Então ele vai conclamar os estados gerais, tá bom? Que é uma assembleia que vai reunir os deputados dos 3 estados. Será que isso é um sinal de fraqueza, né? Então, lógico que é um sinal de fraqueza, porque o rei, o que ele está percebendo é que não pode mais manter aquele poder absoluto, porque a altura do campeonato as pessoas não aguentam mais, tá bom? E aí você tem aí o grande Jacques Necker, tá bom? O Jacques Necker, ele vai falar isso aí, ele vai ser muito claro, ou seja, ele vai falar o seguinte, olha,
O Jacques Necker é autorizado pelo rei para fazer uma reforma fiscal, tá bom? Então ele vai convocar os estados gerais, tá bom? E ali na questão, a ideia era o nivelamento fiscal, tá bom? Só que o clero e a nobreza não querem isso, eles não querem fazer nenhuma reforma fiscal, tá bom, queridos? Bom, deixa eu ver aqui. Eu passei direto, né? O que vai acontecer é o seguinte, gente, passei muito aqui, né? O juramento da pela. Então, o que vai acontecer? A disputa aí é o seguinte, gente. Pelos critérios da Assembleia Geral, reunindo os três estados, o primeiro clero e o primeiro estado e o segundo estado queria que essa votação fosse por estado. Então, eles teriam 2 votos. O terceiro estado tem 2-1. Quem venceria seria o clero e a nobreza. Entretanto, o que o terceiro estado quer é que mantivesse a tradição, ou seja, os deputados que vão votar é por representação. E nesse caso aí, o número de deputados que estão representados no terceiro estado seria um pouquinho maior. Ou seja, é lógico que essa reforma fiscal passaria, né? Então, o que vai acontecer? Luís XVI, né, quando ele percebeu que eles irão perder, ou seja, que não vai ser do modelo que ele quer, ele vai e acaba com essa Assembleia, ou seja, ele vai dissolver a Assembleia Geral e aí vai gerar uma briga muito grande com tudo isso, tá bom? Olha aí, o estopim, né? Por cabeça, por estado. Falei para vocês, ó. Com o fim das eleições, a Assembleia ficou organizada da seguinte forma: primeiro estado, 291 representantes, segundo estado, 270, e o terceiro com expressivos 578. Se você somar esses dois números, eles perdem por pouquinho, né, pelo terceiro estado. Então, mediante essa situação, a possibilidade de transformação política tornava-se cada vez mais palpável. Não por acaso, os numerosos representantes do terceiro estado exigiram que o processo de votação das leis fosse feito por cabeça e não por estado, conforme estabelecido pelas antigas normas. Percebendo o conflito de interesses que se consolidaria com o terceiro estado, o rei Luís XVI tentou dissolver a Assembleia, tá bom? E aí, esse terceiro estado fica inconformado e eles irão para o Salão da Pela, né, que é a origem do jogo de tênis, né? E nessa reunião lá, eles se comprometeram que ficariam juntos até uma nova Constituição. É aqui uma gravura do Salão da Pela, tá bom? Que é o jogo da Pela, tá vendo? O que é o jogo da Pela? Foi um jogo muito praticado, né? Negócio de tira bola como se fosse uma raquete. É a origem do tênis, mais ou menos, né? Os ancestrais do tênis, tá vendo aí? Legal? E era praticado em salas fechadas, sendo praticado por clérigos, burgueses, príncipes, tá bom? Aqui é o Salão da Pela, onde eles se reuniram, foi aí, tá bom? Aqui tem lá um quadro, né? Também representando isso aí. Tem lá lá na França, tá bom? Outra gravura representando o Salão da Pela, né? Tá bom, queridos? Então, essa postura inflexível do Luís XVI vai acirrar os ânimos, né? Eles vão aí o terceiro estado vai lá pro Salão da Pela, faz um juramento, o juramento da Pela, que eles ficariam juntos até que realizassem uma constituição, ou seja, eles vão fazer isso na marra, enfim, tá bom, queridos? O auge dessas agitações aconteceu em 14 de julho, que é a queda da Bastilha, né? Quando a população tomou a fortaleza da Bastilha com o objetivo de buscar as armas e libertação aos inimigos da monarquia. Aí, uma gravura, né? Você sabe que a Bastilha é uma prisão, né? Uma fortaleza onde tinha armas, também prisioneiros, né? Que eram opositores, enfim. Lembrando que a queda da Bastilha é um símbolo de opressão, por isso que o povo vai para lá, tá bom? A burguesia francesa, por sua vez, apelou para o povo. No dia 14 de julho, toda a população parisiense avança no movimento nunca visto para a Bastilha, prisão política da época, né? E também paiol, tá bom? Bom, galerinha, lembrando aí que a partir daí a Revolução Francesa vai ter etapas. A Assembleia Nacional Constituinte é a primeira, vou fazer vídeo sobre isso. Monarquia Constitucional é a segunda, Convenção, Diretório e Consulado, tá bom, galera? E aí acaba a nossa aula aí. Espero que eu tenha ajudado vocês nesse processo revolucionário. É extenso, é muito extenso, tá bom? Não é fácil, não. Um abraço, galera.